O assunto da aula de hoje é sistema digestório. Tá? Vocês estão vendo, eu estou projetando os slides aí. Vamos começar falando um pouco sobre as funções do sistema digestório, né? Para a gente entender um pouco as funções e o porquê que nós temos um sistema digestório, né? Como ele é estruturado, como é a sua anatomia, como ele funciona, qual é a importância desse sistema digestório para o nosso organismo, nós temos que começar entendendo um pouco sobre esse tema aqui, ó, gasto energético, tá? Então essa figura está mostrando o gasto energético de algumas diferentes espécies, né, ao longo de um ano. Aqui ele está considerando uma fêmea, né, ou uma mulher aqui, ao longo de um ano, considerando a reprodução ocorrendo naquele ano, né? E aí se a gente pegar aqui, né, da esquerda para a direita aqui, nós temos aqui, ó, uma mulher, né, uma fêmea humana, com peso em torno de 60 quilos, de um clima temperado. Ao longo de um ano, ela vai ter um gasto energético de 800 mil quilocalorias, ou 800 mil calorias, é a mesma coisa. Se a gente for dividir esse gasto, aonde que ela gastou essa energia toda? Nós percebemos que a maior parte do gasto é o que a gente chama de taxa metabólica basal. Ou seja, é aquele gasto de energia que as células têm para manter os seus processos normais. O nosso organismo, as células, elas estão funcionando o tempo todo. Então, elas estão gastando energia o tempo todo. As células precisam produzir compostos necessários para a sua sobrevivência, para o seu funcionamento. As células precisam repor compostos que se degradam. As células que ficam velhas e que morrem precisam ser substituídas. Então eu preciso produzir novas células. Então todos esses processos, eles precisam de moléculas que serão usados nas reações bioquímicas, e esses processos envolvem a utilização de energia. A gente vê que mais da metade da energia aqui é gasta com esses processos necessários para manter o funcionamento normal das células. E aí as outras atividades, elas têm um custo também, né? Então a reprodução tem um custo, a regulação da temperatura tem um custo, especialmente durante o inverno, né, em que o corpo tem que gastar energia para produzir calor e manter a temperatura corporal. Nessa época agora o desafio é o contrário, né? É não superaquecer o corpo, né? Crescimento tem um gasto, e as atividades, as outras atividades, trabalhar, estudar, né? Cuidar da sua casa, da sua vida, isso também tem um grande custo, né? E aí quando a gente, aqui ele está comparando, ó, uma fêmea de pinguim Adélie gasta 340 mil calorias por ano, uma fêmea de um tipo de camundongo lá da América do Norte, 4 mil calorias por ano, e uma cobra aqui, uma piton da Austrália, 8 mil calorias por ano. Se a gente transformar e fizer isso aqui em função do peso, nós vamos ver, ó, que quem gasta mais é o camundongo, porque é um animal de 250 gramas e ela gasta 438 calorias por quilo de corpo por dia, né? Depois o pinguim, 233, ó, a nossa espécie é que a gente está bem econômico, né? 36,5, e a cobra é a mais econômica, 5,5. Muito por conta de que ela não gasta para regular a temperatura, né? Se ela precisa esquentar, ela vai para o sol. Se ela precisa esfriar, ela se esconde do sol, ela procura um lugar mais frio. Ela não gasta energia regulando a sua temperatura. Mas enfim, o que isso aqui quer dizer é que nós temos um gasto energético significativo. E essa energia, ela precisa vir de algum lugar. E essa energia, na verdade, ela vem dos nossos
alimentos. E quem é que capta os nutrientes energéticos dos alimentos? Tá? Quem faz isso é o nosso sistema digestório. Além disso, o sistema digestório ele vai captar substâncias, né, que estão ali nos alimentos e que nós não usamos para produzir energia. Existem aqueles nutrientes que são energéticos, que a gente usa para produzir energia, que na nossa espécie, principalmente carboidratos e gorduras, né, são as nossas principais fontes de energia, mas nós também absorvemos no nosso sistema digestório aminoácidos, né, que são utilizados para quê? São utilizados para sintetizar, para produzir proteínas. Tá? Nós absorvemos também vitaminas, minerais, né, que são também utilizados para o funcionamento normal das nossas células. Então tudo isso é captado, é absorvido lá no nosso sistema digestório. O sistema digestório consegue extrair essas moléculas que nos são úteis, né, extrair essas moléculas dos alimentos. A gente precisa disso. Aqui também uma ilustração, né, mostrando que na natureza existem diferentes formas de alimentação. Existem aqueles seres que são herbívoros, né, que vão se alimentar diretamente das plantas e só se alimentar das plantas. Existem os seres que são bem carnívoros, né, e existem outros, existem seres que são filtradores e assim vai. Né? Aqui um outro exemplo clássico de carnívoro, um filtrador, né? Existem os parasitas, aqui um exemplo de parasita, pernilongo, né? Que essa época do ano agora começa a esquentar e a gente começa a ver bastante desse tipo de parasita por aqui, né? Ele, além de incomodar, além de nos parasitar, ele ainda pode transmitir doenças. Por isso é muito importante a gente controlar esse tipo de parasita aqui, no caso, os pernilongos, né? Evitar a água parada a todo custo, porque eles precisam de água para se reproduzir. Então, a gente tem o que a gente chama de taxa metabólica. Então, tudo tem um preço, tudo tem um custo. Estar vivo tem um preço, tem um custo. O custo de estar vivo é que você tem que estar constantemente utilizando energia para realizar as reações bioquímicas que mantêm as tuas células e, consequentemente, o teu corpo vivo. Você precisa de nutrientes para produzir moléculas, você precisa de nutrientes para renovar as suas células. Então, isso é um custo que o organismo tem que pagar. Tá? E para pagar esse custo, vão entrar em ação, principalmente, mas não apenas, né, os sistemas digestório, que vão absorver esses nutrientes, o sistema respiratório, né, que vai absorver o oxigênio que nós precisamos. Não adianta eu ter só os carboidratos, só a glicose que eu absorvi lá da dieta, se eu não tiver oxigênio para fazer lá dentro das mitocôndrias, né, o ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons, a fosforilação oxidativa, e eu conseguir extrair energia da glicose que eu absorvi da alimentação e armazenar uma parte dessa energia na forma de ATP. Então, para eu fazer isso, eu preciso de oxigênio. E quem fornece esse oxigênio é o sistema respiratório. O sistema respiratório também vai eliminar o CO2, que é um resíduo do nosso metabolismo energético. Nós precisamos do sistema cardiovascular, porque o sistema digestório, ele absorve os nutrientes. Os nutrientes são absorvidos lá nos intestinos, mas esses nutrientes eles precisam ser transportados para todas as células do nosso corpo. Quem faz esse transporte é o sistema cardiovascular, ou sistema circulatório, né? A nomenclatura oficial diz sistema circulatório, mas muitos autores preferem cardiovascular, né? E também o sistema excretor, porque à medida em que o nosso metabolismo, à medida em que as nossas células funcionam, elas produzem resíduos metabólicos, lixo metabólico. E esse lixo metabólico, se ele se acumula no nosso corpo, ele é tóxico. Então, um exemplo é o CO2, né? Existem vários outros exemplos de resíduos metabólicos
que se eles se acumulam no nosso corpo, eles são tóxicos. Então eles têm que ser eliminados. No nosso organismo, a nossa principal via excretora, a nossa principal via de eliminação de resíduos é o nosso sistema urinário, tá? Esses sistemas todos, eles funcionam em conjunto, eles funcionam ao mesmo tempo, de uma maneira altamente sincronizada, tá? Então essas atividades, elas são coordenadas, são sincronizadas pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. A gente ainda vai estudar o sistema nervoso e estamos aos poucos falando sobre o sistema endócrino. Aqui está um exemplo, né, para a gente ver essa integração aqui num animal bem mais simples, né, mas a gente já consegue entender isso. Que nós temos o sistema digestório absorvendo nutrientes, o sistema circulatório transportando os nutrientes e os resíduos que as células produzem pelo corpo. O sistema respiratório absorvendo o oxigênio e eliminando o CO2. Né? E o sistema urinário, no nosso caso principalmente, eliminando outros resíduos ali indesejáveis para o nosso organismo. Ok? Então agora vamos começar a falar de forma assim, mais específica do nosso sistema digestório. Então essa figura, ela está enfatizando os processos gerais que ocorrem no nosso sistema digestório. Tá? Então ela resume em 5 processos que ocorrem, 5 funções diferentes, né? 5 processos diferentes que ocorrem no nosso sistema digestório. O primeiro processo, que é o número 1, é a motilidade. Essa motilidade, ela já começa na boca. Então, a primeira parte da digestão do alimento é a mastigação do alimento, não é? Essa mastigação, ela acontece na boca e você precisa da motilidade, você precisa usar a musculatura da mastigação. E essa motilidade, ela não vai ocorrer só na boca, ela vai ocorrer ao longo de todo o sistema digestório. Depois que você faz a mastigação, ocorre a deglutição. Depois que o alimento é mastigado, ele é deglutido. O que é essa deglutição? É o transporte do alimento da boca até o estômago. E isso ocorre pela motilidade de músculos dos órgãos aqui da faringe e do esôfago, né? Que vão movimentar. Lá no estômago você vai ter motilidade também. O estômago vai misturar o alimento com um suco digestivo, que é o suco gástrico. Depois o estômago vai fazer o seu esvaziamento, ele vai, através da sua motilidade, ele vai passar o conteúdo que foi digerido no estômago para continuar a sua digestão no intestino delgado. O intestino delgado também tem a sua motilidade. Ele faz também movimentos para misturar o alimento com sucos digestivos e para impulsionar esse alimento. Depois o alimento passa para o intestino grosso. Lá no intestino grosso você também vai ter movimentos, tá? Para impulsionar agora as fezes e depois você vai ter movimentos para expelir essas fezes do corpo. Então a motilidade é bastante importante. Todos os órgãos ali do trato gastrointestinal vão fazer motilidade, tá bom? O processo 2 que ele enfatiza aqui é o processo chamado de secreção. Secreção. Então nós queremos absorver os nutrientes que estão nos alimentos, tá? Só que se a gente for considerar, por exemplo, você comeu lá um bife, uma carne, né? Naquela carne você vai ter proteínas. O que são proteínas? Proteínas são cadeias bem longas de aminoácidos. São centenas, às vezes milhares de aminoácidos ligados um ao outro. Só que a gente não consegue absorver essas proteínas inteiras. Nós temos que quebrar essas ligações químicas, liberar cada um dos aminoácidos que formam aquela proteína e absorver cada um desses aminoácidos. Se você for pensar, por exemplo, no amido, né? O amido é o principal carboidrato da nossa dieta. Uma molécula de amido é formada por milhares de moléculas de glicose. A gente não consegue absorver uma molécula de amido. Nós temos que quebrar essa molécula de amido,
liberar as moléculas de glicose que formam esse amido e aí absorver uma glicose de cada vez. E assim por diante com os nutrientes. Nós temos que degradar, nós temos que digerir os nutrientes. Quem faz esse processo de digestão dos alimentos são principalmente enzimas, tá, digestivas que estão presentes em secreções, em sucos digestivos. Então, ao longo do sistema digestório, o alimento vai sendo misturado com secreções, com sucos digestivos, que vão ser indispensáveis para o funcionamento, né, do processo ali do sistema digestório. Já na boca, existe um processo de secreção, que é a secreção da saliva pelas glândulas salivares. No estômago, a secreção do suco gástrico. No intestino, o alimento vai receber a secreção da bile, que vem do fígado, do suco pancreático, que vem do pâncreas, tá? Do suco intestinal, que é produzido pelo próprio intestino. Então você tem esse processo de secreção, tá? Aí você tem o passo 3, que é o processo de digestão. Vocês podem olhar que a figura mostra da seguinte maneira. Antes da digestão, ele está mostrando aqui que o alimento está em fragmentos grandes, né? Depois da digestão, ele está mostrando que são fragmentos pequenos. Porque digerir é isso. Digerir é quebrar em pedaços pequenos. A digestão, ela pode ser de duas formas. Existe a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica é exemplificada pela mastigação que acontece na boca. Então os dentes, eles vão cortando, triturando o alimento e eles vão quebrando o alimento em pedaços menores. É um processo de digestão, um processo de quebra, de redução do alimento em partículas menores. Depois a gente tem a digestão química, que é feita por aquelas secreções que eu acabei de comentar, por aqueles sucos digestivos. Então ali você vai ter enzimas que vão quebrar, né? Vai ser uma digestão no nível molecular, vai quebrar as moléculas do alimento e liberar os monômeros ali, as moléculas que formam aquelas macromoléculas, aquelas grandes moléculas que nós temos nos alimentos. Então a gente repara que até agora a gente já falou sobre motilidade, sobre secreção e sobre digestão. São 3 processos diferentes e esses 3 processos, por enquanto, para o nosso organismo, eles envolvem apenas gasto de energia. Você gasta energia com a motilidade, você gasta energia para fazer a secreção e você gasta energia para fazer a digestão. O organismo, por enquanto, só investiu recursos e energia. Ele ainda não absorveu nada, ele ainda não teve um retorno disso. Só agora, né, no passo 4, que é o processo da absorção. Então, depois que os alimentos são digeridos, aí é que nós vamos conseguir absorver os nutrientes, tá? E se vocês repararem na figura, quando ele fala aqui de secreção e de digestão, ele está mostrando várias flechas aqui, né? Flechas indicando da circulação sanguínea para o sistema digestório e do sistema digestório para a circulação sanguínea. Por quê? Porque esses sucos digestivos, essas secreções que eu comentei, elas são produzidas a partir do sangue, são tirados componentes do sangue e utilizados para formar essas secreções. E na absorção dos nutrientes também. Os nutrientes são absorvidos e vão parar na circulação sanguínea, tá? E aí o que acontece? Você tem a absorção, mas nem tudo que está no alimento nós conseguimos absorver. Então, por exemplo, aquilo que você não consegue digerir, você não vai conseguir absorver. Um exemplo, eu comentei sobre o amido, que é feito por moléculas de glicose que nós digerimos, liberamos as moléculas de glicose e absorvemos essa glicose. Na nossa alimentação, nós temos moléculas de celulose, né? A gente consome bastante vegetais. A nossa espécie, né, nós seres humanos, somos considerados seres onívoros.
né? Seres que consomem tanto material diretamente vegetal quanto carne, né? Na verdade, assim, nós não somos onívoros no sentido extremo da palavra, né? A gente não tem, por exemplo, o costume de comer carniça. A gente não faz isso, né? Então, assim, nós não somos extremamente onívoros, mas acaba sendo considerado como uma forma de onivoria. Mas, enfim, nós consumimos alimentos de origem vegetal. E os vegetais, eles têm, as células vegetais, têm lá na sua parede celular, celulose. E a celulose, ela é feita também de moléculas de glicose. Só que nós não conseguimos absorver essa glicose que está na parede celular dos vegetais. Por quê? Porque nós não temos as enzimas para digerir a molécula de celulose. E aí, como a gente não consegue digerir a celulose, nós não conseguimos absorver. Então, a celulose que você ingere vai parar onde? Nas fezes. Okay? Então, tem várias moléculas que estão nos alimentos que nós ingerimos e que nós não absorvemos. Muitas vezes porque nós não temos as enzimas para digerir, não é? Então, mas aí, professor, como é que o cavalo, a vaca, o boi, a galinha não, a ovelha, né? O cabrito conseguem? Porque esses animais, na verdade, eles nem têm as enzimas, mas eles alojam no seu sistema digestório micro-organismos que produzem as enzimas para digerir celulose e esses micro-organismos digerem a celulose para eles. Tá? É uma pena, né, que a gente não tenha esses micro-organismos. Né? Então a gente podia pastar também, talvez facilitasse bastante as coisas para a gente. Né? Mas enfim. Então a gente precisa, aquilo que você não conseguir digerir, você não vai absorver. E isso que você não absorver vai ficar lá, vai no teu sistema digestório. Mas isso não tem nenhuma utilidade? Não, isso até tem utilidade. Por exemplo, uma parte do material vegetal que a gente não consegue digerir e não consegue absorver, vai formar aquilo que nós chamamos de fibras alimentares. Essas fibras alimentares, por exemplo, elas são importantes porque elas absorvem água, elas absorvem gordura e com isso elas tornam as fezes mais volumosas e mais macias. E isso facilita a eliminação dessas fezes. Então, se você come muita carne e você come pouco material vegetal, né, poucos vegetais, você não tem essas fibras. A tendência é que as fezes fiquem duras, elas podem ficar muito, a gente diz assim, as fezes ficam impactadas, fica difícil do intestino eliminar essas fezes. Então esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que ter uma ingestão de vegetais. Ok? Enfim, aquele material que não foi digerido, que não foi absorvido, vai acabar sendo eliminado no nosso corpo na forma de fezes. E esse processo de eliminação das fezes nós chamamos de defecação. Defecação. Então esses são os 5 processos que ocorrem no nosso sistema digestório: motilidade, secreção, digestão, absorção e defecação. Então é importante entender esses processos e entender ao longo do sistema digestório, né, o que ocorre em cada um dos órgãos do sistema digestório. Então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar e ver esses órgãos e ver como é que esses processos, como é que a anatomia desses órgãos se relaciona com esses diferentes processos. Então, qual que é a composição do sistema digestório? A gente pode dividir o sistema digestório em 2 partes. Uma parte que a gente chama de trato gastrointestinal. Você pode falar gastrointestinal ou tirar esse O daqui, falar gastrointestinal. A gente costuma abreviar por TGI, né? Fica mais fácil. O trato gastrointestinal é uma sequência de órgãos tubulares ou saculares por onde o alimento passa, tá? Então vai compreender a boca. A boca é considerada o início do sistema digestório.
e a boca está na face. Então a boca é o início do sistema digestório. Depois nós temos a faringe, que nós já estudamos a faringe. Por quê? Porque a faringe é um órgão que faz parte de dois sistemas. A faringe faz parte do sistema respiratório, que nós já estudamos, e do sistema digestório, tá? Na sequência, nós vamos ter o esôfago. O esôfago é um órgão que começa no pescoço, se estende pelo tórax, perfura o músculo diafragma e termina no abdômen, tá? Lá dentro do abdômen. Depois nós vamos ter o estômago, que já está localizado no abdômen. Opa, errei aqui, né? O estômago aqui, que está localizado no abdômen. Depois, o intestino delgado, que está dentro do abdômen. E o intestino grosso também. A maior parte dele está dentro do abdômen. Então, essas são as estruturas que vão formar o TGI, o trato gastrointestinal. E nós vamos ter uma segunda parte do sistema digestório, que são as glândulas anexas. Então, são glândulas que estão anexas, que estão conectadas ao trato gastrointestinal. Então, aqui nós vamos ter as glândulas salivares, que estão lá na face, estão conectadas, ligadas à boca. Nós vamos ter o fígado, que está lá dentro do abdômen e que se conecta ao intestino delgado. E nós vamos ter também o pâncreas, que está dentro do abdômen também e que também se conecta ao intestino delgado. Tá? Então nós vamos estudar cada uma dessas estruturas agora, vamos comentar um pouco sobre a anatomia dessas estruturas, na sequência em que o alimento passa por essas estruturas, para a gente entender um pouco quais são os processos que ocorrem em cada uma dessas estruturas, o que cada uma dessas partes do sistema digestório contribui, né, com a função do sistema digestório. Então vamos começar por onde? Começar pelo começo, né? Que no caso aqui é a boca, né? Então, como eu comentei, o sistema digestório ele começa na boca. Então a boca ela está localizada na face. Então, dentro da boca a gente tem um espaço, a gente tem uma cavidade. Essa cavidade é chamada de cavidade da boca. Ou você pode falar cavidade bucal, tá? Tanto faz. Essa cavidade bucal, ela é subdividida em duas partes. Então existe uma parte que a gente chama de cavidade própria da boca. É esse espaço, né, maior aqui, aonde fica alojada a língua, tá? Aonde fica alojada a língua. E nós temos um outro espaço chamado de vestíbulo da boca. O vestíbulo da boca é esse espaço, ó, aqui em cima e também aqui embaixo. Tá? O vestíbulo da boca é o espaço entre os lábios, a gengiva, os lábios, as bochechas e as gengivas e os dentes. Então, esse espaço aqui é o vestíbulo da boca. Lá dentro, né, onde fica a língua, é a cavidade própria da boca. Tá? Vamos falar um pouco mais sobre essa cavidade da boca. A cavidade da boca, ela vai ter, então, limites. Ela vai ter alguns limites. Quem é que forma o limite anterior da cavidade da boca? São os lábios. Tá? Então, os lábios formam o limite anterior da cavidade da boca. E os lábios, como eles são duas pregas móveis, eles podem abrir ou fechar esse limite anterior, né? E essa abertura anterior da boca comunica a cavidade da boca com o ambiente, ok? A boca vai ter um teto, ó. Isso aqui é o teto da boca. O teto da boca a gente chama de palato, não é? E esse palato ele tem duas partes. Essa parte aqui anterior, que tem um esqueleto de osso, nós chamamos de palato duro. E lá atrás, eu já vou mostrar, aqui ó, aqui é o palato duro porque tem um esqueleto. E aqui atrás, ó, onde não tem osso, é o palato mole. Essa saliência aqui, ó, que parece tipo uma bolinha,
na extremidade do palato mole, é a úvula palatina, ok? Então a boca tem um limite anterior, delimitado pelos lábios. Tem um limite superior, delimitado pelo palato, que é dividido em palato duro e palato mole. A boca tem um limite inferior, ela tem um assoalho. Então, essa região aqui embaixo da língua é o assoalho da boca. Tá? E a boca tem um limite posterior. Então isso aqui fica de tarefa para vocês fazerem aí depois da aula na casa de vocês. Abre a boca de frente para o espelho com uma boa iluminação e olha lá no fundo da sua boca. Você vai ver que tem 2 pares de pregas aqui, 2 pregas de cada lado. Essas que ficam mais aqui na frente, uma de cada lado, isso aqui, cada um desses a gente chama de arco, tá? Palato glosso, porque ele vai do palato mole até na língua. Atrás dele tem um outro arco, chamado de arco palatofaríngeo, que vai lá do palato mole até na faringe. E entre os 2 arcos palatofaríngeos, nós temos um espaço, onde eu estou fazendo essa linha verde. Esse espaço é chamado de istmo das fauces. Esse espaço, essa abertura, separa a cavidade da boca, que está aqui na frente, da parte oral da faringe, que está lá atrás. Essa parede que vocês estão vendo aqui no fundo lá, é já da faringe. Então, esse istmo das fauces é a comunicação entre a cavidade da boca e a faringe. E sempre que a gente fala da boca, né, e dos seus limites, uma coisa que a gente sempre comenta, né, porque é uma coisa que não é muito rara, são esses fendas, né, de palato e fendas labiais. O que acontece? Embriologicamente, como é que a face se desenvolve? A face ela se desenvolve dos lados, das laterais, em direção ao plano mediano. Então, 2 metades da face vão se desenvolvendo, crescendo, e elas acabam se encontrando, fundindo no plano mediano. Algumas vezes, essa fusão do crescimento das não é completo. E quando você tem esse problema no desenvolvimento da face, você pode ter essas fendas de palato e fenda labial. Fenda de palato é quando a criança nasce com uma abertura aqui, no teto da boca. Então essa parede aqui, o palato, ela tem uma abertura. Agora, é interessante que o palato, ao mesmo tempo em que ele é o teto da boca, ele é o assoalho da cavidade nasal. Então, quando uma criança nasce com uma abertura no palato, ela tem vários problemas, mas um dos principais problemas que essa criança tem é que ela não consegue mamar e respirar ao mesmo tempo. Se ela vai mamar, o leite passa por essa fenda e vai para o nariz. E aí a criança não consegue se alimentar e respirar ao mesmo tempo, tá? Então isso é um problema sério. E o que é uma fenda labial? É quando você tem, um corte aqui no lábio, porque ele não se fechou ali durante o desenvolvimento embrionário. Então a criança pode ter só a fenda em um lado do lábio, dos 2 lábios, pode ser no lábio superior, no lábio inferior, pode ter fenda só no palato, ou pode ter fenda no lábio e no palato. Isso não é uma coisa assim tão rara, tá? É considerado, se a gente for pegar lá nas primeiras aulas que a gente teve no curso, é considerado uma anomalia, né? Porque essa fenda de palato, como eu já falei, prejudica a alimentação da criança. A fenda no lábio também prejudica a alimentação. Isso precisa ser corrigido. Isso, se não for corrigido a tempo, vai prejudicar depois a fala da criança. Então, tem que ser feita cirurgia e tal para corrigir isso aqui. Ainda bem que hoje em dia tem cirurgia para corrigir isso. Quando a gente fala de boca, nós falamos também dos dentes. Os dentes, eles ficam alojados lá dentro da boca, tá? Então, nós nos lembramos, quando nós falamos lá de sistema esquelético,
que eu disse que os dentes, eles estão fixados na mandíbula e nas maxilas, só que os dentes não são feitos de osso e os dentes não são parte do sistema esquelético. Os dentes, eles têm outras células que não as células ósseas, eles são feitos de outros compostos que não osso, que não substância óssea, e eles fazem parte do sistema digestório, porque a função dos dentes é na digestão. Aqui, essa figura está mostrando a dentição de um animal carnívoro, né? Por exemplo, o cachorro é um animal carnívoro, um animal herbívoro, por exemplo, o cavalo é um animal herbívoro, e aqui no caso o ser humano como um exemplo de onívoro. O tipo do dente, a formação do dente, a estrutura dos dentes são diferentes nos carnívoros e nos herbívoros. Nos onívoros nós temos alguns dentes no estilo dos carnívoros e alguns dentes no estilo dos herbívoros, né? Que nos permitem então nos alimentarmos tanto de carne quanto de vegetais, tá? Então nós somos considerados animais onívoros. Uma outra característica que nós temos é que nós temos dois conjuntos de dentes, duas dentições. Nós temos uma primeira dentição que nós chamamos de dentição decídua, que na linguagem do dia a dia nós falamos de dente de leite ou dente de leite, né? Esses dentes decíduos, essa é a nossa primeira dentição. Esses dentes eles começam a aparecer na boca entre os 4 e 6 meses de idade. Tá? Mas não é que eles começam a se desenvolver. Na verdade, todos os nossos dentes, tanto a dentição decídua quanto da dentição permanente, esses dentes eles começam a se formar durante a nossa vida embrionária. Então, lá no desenvolvimento embrionário, vão se formar dentro das maxilas e dentro da mandíbula o que a gente chama de germe dentário. Tá? Então, para cada dente, você vai formar ali um germe dentário. E esse germe dentário vai se desenvolver dentro do osso até formar o dente, e esse dente vai acabar rompendo, quer dizer, abrindo o caminho através da gengiva e ficando exposto na boca. Mas antes disso, esse dente se desenvolveu por muito tempo dentro do osso. No caso da dentição decídua, os primeiros dentes decíduos, eles começam a romper, né, a fazer a sua erupção na boca entre os 4 e 6 meses de idade. E os últimos dentes decíduos vão aparecer na boca entre os 18 e 24 meses de vida. Tá? Então, na dentição decídua, nós vamos ter assim, ó, aqui está sendo mostrado um lado só, tá? Então, porque assim, nós temos duas arcadas dentárias. Nós temos a arcada dentária superior, que são os dentes que estão presos nas maxilas, e nós temos a arcada dentária inferior, os dentes que estão fixados na mandíbula. Aqui está mostrando de um lado só, os dentes que estão em uma maxila e os dentes que estão de um lado da mandíbula. Então isso aqui são os dentes de um lado só, que na verdade os dentes do lado esquerdo, tanto em cima quanto embaixo. Do outro lado tem a mesma coisa, tá? Como é que nós chamamos, como é que são os nomes desses dentes aqui da dentição decídua? Então nós temos aqui, ó, começando por esse dente que fica bem na frente, né? É o dente incisivo central. Depois do lado dele, o dente incisivo lateral. Depois o dente canino. Depois lá atrás, o primeiro molar e depois o segundo molar. E embaixo a mesma coisa. Incisivo central, dente incisivo lateral, canino, primeiro molar e segundo molar. Esses dentes eles vão aparecendo na boca, começando por volta dos 4 a 6 meses, até os 18, 24 meses vão aparecer esses dentes na boca, mas eles já vinham se desenvolvendo dentro dos ossos desde a vida fetal, tá? E então você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 em cima, com mais 5 embaixo, 10 de um lado, com mais 10 do outro lado, 20 dentes. Então a dentição decídua é formada por 20
dentes, tá? Aí, a criança fica com esses 20 dentes da dentição decídua. Quando chega por volta dos 6 anos de idade, os dentes decíduos, eles começam a cair e começam a aparecer na boca os dentes permanentes, tá? Os dentes permanentes. E aí vão surgindo. E aí a criança passa um tempo em que ela vai ter tanto dentes decíduos quanto dentes permanentes. Então, entre os 6 e mais ou menos 12 anos de idade, a criança tem dentes decíduos e permanentes. Depois dos 12, 13 anos de idade, ela só vai ter dentes permanentes. Tá? E esses dentes permanentes, se você cuidar bem deles, você pode ficar com eles para o resto da tua vida. Se você não cuidar bem deles, ou se acontecer algum acidente com você, você pode perder esses dentes. E perdendo um dente permanente, não vai crescer outro dente para substituir ele, né? Isso todo mundo sabe. Quais são os dentes que nós vamos ter na dentição permanente? Aqui também, está mostrando de um lado só, tá? A arcada superior, né? Uma hemiarcada superior, hemiarcada, quer dizer, metade de uma arcada superior, e uma hemiarcada inferior, metade da arcada inferior. Na dentição permanente, nós vamos ter lá o incisivo central, incisivo lateral, dente canino. Então, até aqui é igual na decídua. Agora vem uma diferença. Nós temos o primeiro pré-molar, segundo pré-molar. Esses dois não tem na decídua. Depois vem o primeiro molar, o segundo molar e, por fim, o terceiro molar. Tá? O terceiro molar é o último dente a romper na boca. Esse dente ele pode aparecer na boca, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Em algumas pessoas, os indivíduos longilíneos tendem esses dentes a romper primeiro. Então, às vezes, por volta dos 14, 15 anos, esses dentes já rompem, principalmente em longilíneos. Algumas pessoas, esses dentes só vão aparecer na boca por volta dos 20, 22 anos. E em muitas pessoas, esses dentes nunca chegam a romper na boca. Ou porque a pessoa não chega a formar o germe dentário para dar origem a esse dente, ou porque esse germe, né, ele se desenvolve, mas não chega a romper, não chega a aparecer na boca. Embaixo é a mesma coisa, tá? Dente incisivo central, dente incisivo lateral, dente canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. O terceiro molar, né, na linguagem popular, o pessoal fala dente do siso, dente do juízo, mas em anatomia a gente chama isso de terceiro molar. Tá? O pessoal dos cursos de odontologia, eles têm uma disciplina chamada anatomia dental, onde eles estudam a anatomia só dos dentes, né? Porque quando o dentista vai reconstruir um dente, ele vai fazer uma restauração, ele tem que restaurar toda a anatomia do dente. Esse seria o ideal. Okay? E uma outra coisa interessante, às vezes as pessoas falam assim, não precisa se preocupar muito com esses dentes decíduos, né, os dentes de leite, porque eles vão cair mesmo, não tem problema, depois vem os dentes permanentes. Não é bem assim, pessoal. Tem que cuidar dos dentes decíduos. Por quê? Na verdade, antes da criança ter dentes na boca, você já tem que cuidar da saúde bucal da criança. Ok? Né? Limpar a boca. Se você tem que pegar pelo menos ali uma fraldinha limpa, molhar em água limpa e passar na boca da criança, limpar, não deixar ficar sujeira na boca da criança, resto de leite na boca da criança. Por quê? Porque se você tem resto de alimento na boca, isso favorece a proliferação de micro-organismos na boca. E esses micro-organismos proliferando, especialmente na boca de um bebê, de uma criança pequena, que ainda não tem um sistema imunológico completamente desenvolvido, ainda não tem um sistema imunológico tão apto, tão competente quanto o sistema imunológico de um adulto, esses micro-organismos podem causar infecções na criança e podem causar muita dor, muito desconforto para aquela criança.
Então é importante manter a boa higiene da boca da criança desde pequeno. E isso também ajuda a acostumar a criança com a higienização da boca dela. E ajuda a criar um hábito que é importante que a criança leve para toda a vida dela. Além do mais, um dente descido, quando ele desenvolve uma cárie, né? O que é a cárie? Cárie é a doença infecto-contagiosa mais comum no mundo. Para a pessoa ter cárie, o que ela tem que ter? Primeiro, tem que ter resto de alimento na boca e tem que ter micro-organismos. Principalmente no caso da cárie, uma espécie de bactéria chamada de Streptococcus mutans, que é a bactéria principal causadora da cárie. Tá? Essas bactérias a gente acaba adquirindo elas, né? Principalmente do contato com outras pessoas. As crianças têm aquela fase, né, oral, em que elas estão colocando tudo na boca, elas acabam tendo contato e sendo contaminadas com essas bactérias. As bactérias são transmitidas de alguém para a criança. Então a criança acaba tendo a bactéria, se ela tiver resto de alimento na boca, vai começar esse processo. Por quê? Porque essas bactérias, elas atacam esses restos de alimentos. E à medida em que as bactérias vão tentando digerir esses alimentos, elas vão produzindo ácidos. E esses ácidos vão atacando os dentes, né? E esses ácidos vão desmineralizando os dentes da criança, tá? E isso pode formar buracos nos dentes, que a gente chama de cáries. Através dessas cáries, esses micro-organismos que estão aqui na boca, eles podem penetrar inclusive na circulação sanguínea. E existem micro-organismos que fazem parte da microbiota bucal, que através da cárie eles podem entrar no organismo e podem se instalar lá no coração e causar uma endocardite. Então, uma cárie não tratada pode evoluir para uma endocardite, uma inflamação dentro do coração. Então, isso é bastante importante cuidar isso nas crianças, né? Uma outra coisa interessante é que os dentes das crianças são mais frágeis. Eles são menos duros, menos mineralizados do que o dente do adulto. Então é mais fácil de fazer cáries em crianças. As crianças têm uma tendência maior de ter cárie. Existe até um quadro chamado de cárie rampante, que também é conhecido como cárie de mamadeira. É uma forma bastante agressiva de cárie que em algumas semanas a criança pode ficar com todos os dentes cariados. Tá? Por que o pessoal chama isso de cárie de mamadeira? Porque uma das coisas que causa essa cárie rampante é aquela criança que às vezes acorda no meio da noite e aí ali alguém vai lá e dá uma mamadeira, por exemplo, às vezes com leite, com açúcar, com um achocolatado que tem açúcar. E aí a criança mama aquilo ali, dorme, não é feita uma higienização da boca, aquilo favorece a proliferação dos micro-organismos e pode formar essa cárie, tá? Isso é bastante perigoso. Além disso, a cárie ela ainda não é a pior doença bucal. Existe uma outra doença pior ainda, que é a gengivite, tá? Né? E a periodontite de maneira geral, que a gente já vai falar. Então, para a gente entender essas doenças, a gente tem que entender isso aqui, ó, a estrutura do dente. Como que é a estrutura? Aqui estou mostrando um dente em corte, tá? Então aqui está o dente, aqui está o osso embaixo, ó, o alvéolo dental, onde a raiz do dente fica encaixada, e ao redor aqui ainda tem a gengiva, né? Que cobre aqui e chega a encostar no dente. Então o dente ele tem duas partes. Você vai ter uma primeira parte que é a coroa do dente. A coroa do dente é essa parte que aparece na boca. E a coroa do dente é coberta por uma camada branca chamada de esmalte. Então essa parte branca que a gente vê dos dentes, né? Essa parte que cobre a coroa do dente é feita de esmalte. O esmalte é o tecido mais duro do nosso corpo, tá? É um material muito rico em cálcio, assim como os dentes, mas o arranjo aqui do cálcio é um pouco diferente, tá? Ele vai formar cristais aqui, cristais de hidroxiapatita, e isso dá bastante dureza, bastante resistência ao dente. Então você tem o esmalte cobrindo a coroa.
Depois, a outra parte do dente é a raiz. Então, o dente tem uma coroa, que é a parte que aparece na boca, e tem a raiz. A raiz é a parte do dente que fica preso ali no osso, né? Aí nós vimos lá, a coroa é coberta por esmalte, e embaixo do esmalte tem uma outra substância chamada de dentina. A dentina ela é muito mais mole, muito mais frágil do que o esmalte. Lá dentro do dente você vai ter um espaço, que é o canal do dente. Esse canal do dente ele fica preenchido por um material que a gente chama de polpa. O que tem na polpa que preenche o canal do dente? Aqui nós vamos ter nervos e nós vamos ter vasos sanguíneos. Porque o dente está vivo. Okay? O dente é uma estrutura viva, ele tem células ali vivas. E o dente é muito sensível. Quem já teve uma dor de dente sabe do que eu estou falando, sabe como é sensível, como é terrível uma dor de dente. E nós temos aqui uma estrutura chamada de ligamento periodontal. O que é esse ligamento periodontal? São faixas de tecido conjuntivo que vão fixar, que vão prender, que vão ancorar a raiz do dente no osso. Então essa é a estrutura de um dente. Um dente é formado por uma coroa e pela raiz. Tem dente que tem uma raiz só, tem dente que tem duas, tem dente que tem três. Alguns dentes podem ter até 4 raízes. Tá? E nós vamos ter então, cobrindo a coroa, o esmalte. Depois, embaixo do esmalte, a gente tem a dentina, que ocorre tanto na coroa quanto na raiz. E dentro aqui do dente tem o canal, que é preenchido pela polpa. Ok? Então, o que acontece lá na cárie? Na cárie, as bactérias, né, como eu falei, elas vão metabolizando os nutrientes, elas vão digerindo aqueles restos de alimento, produzindo ácidos, e esses ácidos vão atacando o esmalte do dente. E esses ácidos podem perfurar o esmalte, perfurar a dentina e expor a polpa. Então, quando esse ataque desses ácidos bacterianos perfura o dente, ele expõe a polpa. E aí o conteúdo da boca aqui, ó, aquele conteúdo que está na boca, incluindo micro-organismos, pode ir lá para dentro do dente, né? Aí a pessoa vai ter uma pulpite, vai ter uma inflamação da polpa do dente. E isso causa aquela dor de dente, que é uma dor terrível, uma dor muito forte. Tá? Mas como eu disse, então isso é o que acontece na cárie. Agora, uma outra coisa pior, né, são as doenças periodontais. Na doença periodontal, o que vai acontecendo? Como ficam restos de alimentos aqui, ó, entre o dente e a gengiva, as bactérias elas começam a proliferar por aqui, ó, e elas podem alcançar esse espaço, o espaço periodontal, o espaço entre a raiz do dente e o osso, e podem começar a proliferar aqui, tá? E se disseminar, inclusive, para dentro do osso. Isso causa bastante dor, isso causa problema nos ossos, o dente pode perder sustentação e a pessoa pode perder o dente, tá? Sem contar que essas bactérias, tanto da cárie quanto da periodontite, podem se disseminar para a corrente sanguínea. Como é que a gente faz para evitar essas cáries e essas periodontites? É mantendo uma boa higiene bucal, desde pequenininho, desde bebê. Não é? Nunca deixar a boca com resto de comida, de alimento. Sempre fazer a limpeza. Criança pequena, faça lá, nem seja com uma fraldinha limpa, molhada. Existem escovas de dente específicas para a criança. A criança pequena vai, né, o pai e a mãe tem que escovar os dentes. A criança começa a ter controle sobre um controle motor melhor, tem que ensinar ela. Só que você não pode pegar uma criança de 4, 5 anos e deixar ela, escova teu dente, ela vai escovar e tá bom. Não, você tem que deixar ela escovar para ela aprender, mas depois um adulto tem que ir lá e escovar. Como que funciona a escovação? A escovação dos dentes, pessoal, ela tem 2 componentes que são importantes. Primeiro,
aquele atrito, né, mecânico das cerdas da escova raspando contra o dente, aquilo vai arrancando as bactérias, tá? Por quê? Porque assim, ó, na boca nós temos uma defesa natural contra essas bactérias causadoras de cárie. Essa defesa é a saliva. Então nós temos um fluxo contínuo de saliva. Nós produzimos mais de 1 litro de saliva por dia. Essa saliva está sempre sendo produzida, circulando pela boca, e você nem está percebendo isso, mas você está deglutindo essa saliva. Então a saliva vai lavando a boca e vai arrastando esses micro-organismos. Só que alguns micro-organismos, como é o caso do Streptococcus mutans, eles já desenvolveram uma estratégia contra a saliva. O que esses micro-organismos fazem? Eles produzem um material que adere no dente, que cola eles no dente. E aí forma a tal da placa bacteriana. Então esses micro-organismos, eles produzem esse material cola, fixa o micro-organismo no dente. E aí a saliva já não consegue mais lavar esse micro-organismo. Quando você faz a escovação, você está raspando e você está arrancando, não deixando esses micro-organismos formarem aquela placa dental. Além disso, na escovação você usa o creme dental. O que é importante no creme dental? Tem muita propaganda de creme dental, que tem isso, que tem aquilo, que tem sabor disso, cheiro daquilo, cor daquilo. O que é importante no creme dental é que ele tenha flúor. Se o creme dental tem flúor, é o que basta, é o mínimo necessário. O resto é, né, adicional e tudo mais. Mas o mínimo é flúor. Porque o flúor que você tem lá no creme dental, ele tem 2 efeitos. Primeiro, o flúor, ele reage com o esmalte do dente e ele torna o esmalte do dente mais duro, mais resistente. E o flúor também ele é tóxico para esses micro-organismos, ele dificulta a proliferação desses micro-organismos na boca. Então é importante a escovação dos dentes. Também é importante usar fio dental, porque o fio dental a gente passa ele aqui, ó, nesse espaço entre o dente e a gengiva. Aquele espaço onde as cerdas da escova não alcançam. E aí você tira aquele alimento que fica ali entre a gengiva e o dente, para evitar a proliferação de micro-organismos ali. Tá? Então é importante sempre fazer esse cuidado. A escovação, nunca deixar resto de alimento na boca e passar o fio dental para não ficar ali restos de alimento. Então aqui é um curso de formação de professores, né, de ciências, professores de biologia. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ensinar para as crianças lá nas aulas de ciências. A boa escovação dos dentes. Só que existem muitos fatores, né? Por exemplo, a gente sabe também que a nossa água, quem tem água tratada em casa, a água da Sanepar no nosso caso, é uma água que tem flúor. E tem flúor na Sanepar também para isso, para ajudar a evitar cárie nos nossos dentes. Tá? Só que tem pessoas que não têm acesso à água tratada. Que não tem. Tem pessoas que não têm acesso à escova de dente. Tem pessoa que não tem creme dental em casa. Pode parecer um absurdo isso, né? Mas tem muitas pessoas que vivem em condição de pobreza e que não têm. Eu me lembro de uma pesquisa que um pessoal da odontologia, num lugar onde eu trabalhei, fez, num bairro, né? Um bairro lá em Maringá, quando eu morava lá, e eles viram que muitas casas, as pessoas, era um bairro bem pobre, muitas pessoas não tinham, tinha casa que moravam 6 pessoas e tinha uma escova de dente só. As pessoas não tinham dinheiro para comprar comida, né? Achavam que não ia gastar dinheiro com escova de dente, com creme dental. Então isso é uma coisa bem séria, né? Uma questão social, ok? E que tem que ser trabalhada. Por isso que em muitos lugares, nas escolas, tá? A prefeitura faz um trabalho de distribuir na escola escova de dente, né? E creme dental, para evitar esses processos. Isso tem uma questão muito importante, porque a criança, se ela perde esses dentes permanentes, isso aí vai causar problema para o resto da vida dela. Como é que ela vai fazer para depois ter uma boa saúde bucal? Isso é uma coisa bem séria. Dando continuidade. Uma outra estrutura que está na boca é a língua. Tá? A língua. Então, isso aqui, ó, essa imagem ela está em corte. Isso aqui tudo é a língua.
Essa estrutura toda que eu circulei é a língua. Então, a maior parte da língua é formada por quê? Por músculos estriados esqueléticos. A maior parte do volume da língua é formado por músculos estriados esqueléticos. E a superfície da língua, onde eu estou marcando aqui, ó, só a superfície da língua é coberta por uma membrana aqui, por uma mucosa. Então, a superfície da língua é coberta por uma mucosa, que a gente chama de mucosa lingual. Só que a parte interna, né, a maior parte do volume da língua é formado por músculo esquelético. A língua pode ser dividida em 3 regiões. Então, nós vamos ter o ápice da língua, que é essa região aqui, né, a ponta aqui da língua. Nós vamos ter o corpo da língua, que é essa região que eu estou delimitando aqui. O corpo da língua. E nós vamos ter a raiz da língua, que é essa região toda aqui atrás. Ó. Isso aqui é a raiz da língua. Então, a língua tem um ápice, um corpo e uma raiz. Tá? Como eu disse, a maior parte do volume da língua é formado por músculos. E esses músculos nós podemos dividir em 2 tipos. Existem os músculos intrínsecos da língua e os músculos extrínsecos da língua. Os músculos intrínsecos, eles têm origem e inserção na própria língua. E eles vão mudar o formato da língua. Né? Então você pode usar esses músculos para colocar a língua em formato assim, ó, de cone, para alongar, para encurtar a língua. Então os músculos intrínsecos mudam o formato da língua. Os músculos extrínsecos são músculos que vão ter origem fora da língua, vão ter origem na face aqui e vão se inserir na língua. Esses músculos extrínsecos eles servem para movimentar a língua. Para que a língua serve? A língua tem uma série de funções, né? A língua participa da fala, ela é importante para a gente articular os sons que nós produzimos aqui com as pregas vocais, articular esses sons em palavras. No sistema digestório, nós usamos a língua para mastigação. Então, na mastigação, a gente coloca o alimento na boca e com a língua a gente vai movimentando o alimento para um lado e para o outro, para o alimento ficar embaixo dos dentes, né, e ser triturado pelos dentes. Os movimentos da língua também misturam o alimento com a saliva e isso vai umedecer esses alimentos. E nós também usamos a língua para fazer a deglutição. Depois que você mastiga o alimento, a língua empurra o alimento para trás, lá para a faringe. Então a gente usa a língua na fala, na mastigação e na deglutição. Uma outra característica, uma outra função que a língua tem, tá, é que a língua ela participa da gustação. A língua é importante também para a gente sentir o sabor dos alimentos. Por quê? Como que isso funciona? Na superfície da língua, naquela mucosa que recobre a língua, nós vamos ter estruturas chamadas de papilas linguais. Então aqui eu estou mostrando a língua. Essa imagem é como se eu pegasse um pedacinho da língua, mais ou menos aqui, tá? E eu amplificasse isso, tipo no microscópio, e aí nós iríamos observar essas estruturas, que são as chamadas papilas linguais. Então nós vamos ter 4 tipos de papilas. Primeiro, nós vamos ter as papilas circunvaladas, são essas aqui, ó, essas bolinhas aqui. Elas se arranjam aqui como um formato de V, tá? Então aqui nós vamos ter entre 9 e 12 dessas papilas, ó. Isso aqui é uma papila circunvalada, são as maiores, parece um botão, né? Depois nós vamos ter as papilas fungiformes, são essas aqui, ó, parece um cogumelo. Nós vamos ter em torno de 150 dessas papilas espalhadas por toda a superfície da língua. Depois nós vamos ter as papilas folhadas. As papilas folhadas, elas ocorrem só aqui, ó, na lateral da língua. São tipo umas dobrinhas, umas pregas que a gente tem na lateral da língua, tá? E as papilas filiformes, elas são as menores.
Elas estão espalhadas por toda a superfície da língua e elas dão esse formato aveludado na nossa língua. Essas papilas filiformes, elas são importantes porque elas aumentam o atrito da língua. Então isso facilita com que a língua consiga arrastar o alimento para um lado e para o outro. Tá? E nessas papilas nós podemos encontrar essas estruturas aqui. Ó. Essas estruturas aqui são chamadas de botões gustativos. Tá? Botões gustativos. Ou alguns livros vão chamar de botões gustatórios. Ou outros livros vão chamar isso aqui de calículos gustativos. É tudo a mesma coisa. Nesses botões gustativos, nós vamos ter as células que são os receptores gustativos. As células que vão ser estimuladas pelas moléculas que estão no alimento, tá? E aí essas células, quando elas forem estimuladas, elas vão enviar informações, né, na forma de impulsos nervosos lá para o nosso encéfalo, e aí nós vamos perceber a presença e a intensidade, a concentração dessas substâncias no alimento como a sensação de paladar, a sensação de gosto, a sensação do sabor do alimento. Só que uma coisa interessante é o seguinte, esses botões gustativos, eles vão ocorrer nas papilas circunvaladas, nas papilas fungiformes e nas papilas folhadas só durante a infância. Depois, na vida adulta, elas desaparecem das folhadas. As filiformes não têm esses corpúsculos gustativos, tá? Mas as filiformes têm receptores táteis e receptores de temperatura. Porque essa sensação que a gente tem, que a gente chama de paladar, de gustação, é formada pela percepção que a gente tem da composição química do alimento, mas também pela textura e pela temperatura do alimento. Não é? Porque assim, ó, você, por exemplo, entre você consumir uma sopa quente e uma sopa gelada, a sensação não é muito diferente. Né? Um café quente e um café gelado. Um sorvete gelado e um sorvete quente. A sensação que a gente tem é diferente. Tá? Porque a sensação de tato, né? de contato, de textura e de temperatura também é importante. Uma outra coisa interessante é que na língua nós vamos ter lá uma tonsila. Vocês se lembram o que é uma tonsila? Tonsila é um acúmulo, é um agregado de tecido linfóide, aonde nós vamos ter células do sistema imunológico, células de defesa. Então, cobrindo a raiz da língua, nós vamos ter uma tonsila chamada de tonsila lingual. E aqui, ó, lembra que eu comentei sobre o arco palato-faríngeo e o arco palato-grosso? Entre esses dois arcos, nós vamos ter uma outra tonsila chamada de tonsila palatina. Isso aqui é a tonsila palatina. Algumas pessoas já na infância têm problema com essa tonsila palatina, às vezes ela é muito sensível e às vezes qualquer estímulo ela aumenta muito de tamanho, fica muito doendo, né? Fica dolorida, eu quero dizer, e às vezes a pessoa precisa fazer uma amidaletectomia, né? Que é a retirada dessa tonsila palatina. Tá? Tonsila palatina, quando ela fica inflamada ali, é chamada de amígdala. Então, a remoção da amígdala, a amidalectomia, é a remoção das tonsilas palatinas. A gustação, como eu estava comentando, né? Antigamente, pessoal, se dizia assim, o ápice da língua capta o sabor doce. A raiz da língua capta o sabor amargo. Hoje em dia, isso aí está fora, tá? Hoje em dia a gente já sabe que todas as regiões da língua captam todos os sabores. E as glândulas salivares? Então nós vamos ter, associado à boca, glândulas salivares. As glândulas salivares vão produzir a saliva. Para que serve a saliva? Bem, a saliva ela serve para umedecer o alimento.
esse papel da saliva em umedecer o alimento, isso facilita a mastigação e facilita com que você sinta o sabor também. Para você sentir o sabor de um alimento, as moléculas daquele alimento têm que se diluir, têm que se dissolver na saliva. E depois que essas moléculas se dissolvem na saliva, aí é que elas vão penetrar naqueles botões gustativos e você vai conseguir sentir o sabor. Então a saliva é importante para a gustação, é importante para a mastigação, porque umedece o alimento, facilita a mastigação, e a saliva também é importante para evitar as cáries, né? Como eu já disse, a saliva ela está constantemente lavando a nossa boca e removendo micro-organismos. Tem pessoas que desenvolvem uma condição chamada xerostomia. Xerostomia é quando a pessoa produz pouca saliva ou até nenhuma saliva. Então essas pessoas, elas tendem a desenvolver muita cárie, tá? Porque não tem mais esse papel da saliva. Então, vamos lá. Nós temos dois tipos de glândulas salivares. Mais importante é o que a gente chama de glândulas salivares maiores. Por quê? Porque elas são maiores, elas são macroscópicas. E a maior das nossas glândulas salivares é a glândula parótida. Na verdade, nós temos duas parótidas, né? Isso aqui, ó, é a glândula parótida. Eu estou circulando ela aqui, ó. Parótida. Ela fica à frente e abaixo da orelha. Isso aqui é a glândula parótida. Nós temos duas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. As glândulas parótidas produzem 80% das salivas. 80% da saliva, né, que nós produzimos. Então a glândula, ela filtra o sangue e a partir dessa filtração ela produz a saliva. A saliva passa por esse canalzinho aqui, ó, chamado de ducto parotídeo. E esse ducto parotídeo, ele atravessa a bochecha e ele se abre na altura do segundo molar superior. Então se você afastar a tua bochecha e olhar ali na altura do primeiro e segundo molar superior, você vai ver que tem uma pequena abertura que é onde se abre o ducto parotídeo, né? E é onde a glândula parótida libera ali a saliva, tá? Um outro par de glândulas salivares que nós temos é das glândulas submandibulares. Como o próprio nome fala, submandibular. Fica aqui, ó. Você consegue até apalpar, mais ou menos no meio da mandíbula. Coloca a polpa do dedo para cima, você consegue apalpar a tua glândula submandibular. Tem uma de cada lado, ó. É essa estrutura que eu estou circulando, ó. A glândula submandibular. Aqui em cima é a parótida, aqui é a submandibular. Aqui de novo, ó, a glândula submandibular, ela tem um ducto também, que é o ducto submandibular, e esse ducto submandibular, ele se abre no assoalho da boca. Ó, essa imagem aqui é do assoalho da boca. A língua aqui está levantada, essa prega aqui, ó, que prende a língua no assoalho da boca é chamado de frênulo da língua. E no finalzinho desse frênulo, nessa região aqui, é que se abre esse canal aqui da glândula submandibular, o ducto submandibular. É por aqui que a glândula submandibular libera saliva na boca. A outra glândula que nós temos é a glândula sublingual. Tá? Como o próprio nome fala, ela fica embaixo da língua, fica no assoalho da boca. Então aqui, ó, se a gente retirar, né, essa mucosa que forra o assoalho da boca, nós vamos perceber isso aqui, ó. Essa estrutura que eu estou circulando agora é a glândula sublingual. A glândula sublingual ela tem vários pequenos ductos e esses ductos vão se abrir no assoalho da boca para liberar a saliva. Tá? Além disso, nós temos glândulas salivares menores. Essas aqui elas são microscópicas. Tá? Tem nos lábios, no palato e também em cima da mucosa da língua, mas essas aqui são menos importantes. Depois, então, o alimento ele chega na boca o alimento é misturado com a saliva, é mastigado, tá? A gente diz que esse processo de mastigação vai transformar o alimento numa massa pastosa que nós chamamos de bolo alimentar. Depois que termina essa mastigação,
A língua empurra o alimento para trás. E aí o alimento entra na faringe. Então, faringe, nós já falamos da faringe quando nós falamos do sistema respiratório, né? A gente já viu que a faringe tem 3 partes. Tem a parte nasal, a parte oral e a parte laríngea. E a parte laríngea da faringe vai se conectar. A parte laríngea da faringe vai se conectar com a laringe aqui na frente, que é por onde o ar passa, e vai se conectar também com o esôfago, que é por onde o alimento passa. Tá? E só para a gente encerrar esse assunto, vamos falar sobre o tal do anel linfático da faringe. O que é esse anel linfático da faringe? São acúmulos de tecido linfóide que nós temos aqui no início dos sistemas respiratório e digestório. Mas nós já falamos disso. Nós já vimos que lá na faringe você tem a tonsila faríngea. Nós já vimos que em cima da língua tem a tonsila lingual. Dos lados aqui da língua tem as tonsilas palatinas. E na mucosa da faringe tem também tecido linfóide. Essas tonsilas todas, esses acúmulos todos de tecido linfóide, têm uma função imunológica. Tá? Aqui está aquele processo de deglutição. Bem, eu acho que por hoje, pessoal, em termos de conteúdo, né? Nós já tivemos ali uma boa dose. Nós vamos continuar então com esse conteúdo na próxima aula.